Vamos lá para a palavra do Senhor, deixa eu pegar o versículo aqui. Provérbios 28, 6. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perversos em seus caminhos. Provérbios 10, 9. 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Nós estamos vivendo dias importantes, porque estamos fechando um ano. Hoje que dia que é? 5. Faltam quantos dias? 26. 26 dias para a chegada de uma nova temporada, de um novo ciclo de 365 dias, e nós precisamos não somente fazer o nosso projeto de vida como estamos fazendo, e nós estaremos recebendo projetos de vida até o dia 31, que são o quê? Os propósitos, as metas e os desafios que nós vamos enfrentar no ano que vem e conquistar para a glória de Deus. Nós não vamos chegar no próximo ano como quem está chegando em lugar nenhum. Nós vamos chegar no próximo ano com objetivo, com prazo, com meta, né? Com vida com Deus, com conhecimento da palavra. Para quê? Para que a gente viva, e viva com abundância. Porque quem não sabe para onde vai, não tem nem tempo para chegar, né? Qualquer coisa serve. Mas quem tem propósito, tanto espiritual, quanto financeiro, quanto com a tua família, esse que tem propósito, esse que tem planos e projetos, ele prospera. Mas para que nós possamos prosperar, nós temos que também fazer uma avaliação na nossa conduta, do nosso caráter, daquilo que nós verdadeiramente somos diante de Deus. Por quê? Porque é muito fácil a gente conhecer o caráter da gente. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados estão diante de nós, sim ou não? Diante de nós, que está na nossa frente, está diante de nós, e que nós realmente sabemos. Quem sabe aonde é seu ponto fraco? Levanta a mão aí. Todos nós sabemos aonde é. Quem sabe e diz assim, não acredito, eu prometi que eu nunca mais ia fazer e estou fazendo de novo. Levanta a mão. Certo? Nós sabemos aonde estão as nossas falhas, nós sabemos aonde estão os nossos erros, mas nós temos que nos indignar com eles e não justificá-los, porque muitas coisas na nossa vida não dão certo. Por quê? Porque Deus não pode abençoar-nos quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos conscientes do erro, pastor, eu não consigo. Deus consegue, Ele quer fazer, Ele é poderoso, mas nós precisamos reconhecer, enfrentar e pedir ajuda para o nosso Deus, para que nós possamos caminhar em vitória. Deus não vai poder nos abençoar se o nosso caráter estiver embasado em pequenas mentiras inocentes. Pequenas mentiras inocentes, mentirinha santa. Só para não dar problema em casa, eu vou dar uma mentirinha santa. Será que existe alguma coisa santa na mentira? E muitas vezes, nós nem percebemos o quanto nós damos desculpas esfarrapadas em alguns momentos e falamos alguma inverdade. Eu não minto, eu só falo inverdade. muda o nome, mas é a mesma coisa. Nós temos que falar a verdade. Eu me lembro uma vez que o meu esposo havia emprestado o nome para uma pessoa, e essa pessoa não conseguiu pagar a conta, passou por um vento forte, e o nome dele ficou sujo, e nós precisávamos comprar um carro. E nós fomos comprar o carro, o meu nome estava limpo, dava para fazer no meu nome, mas o nome dele não dava para fazer, e nem dava para fazer no meu, porque eu estava casado com ele. Então o cara o vendedor, porque vendedor é uma benção, né? Ele disse:
Vamos colocar aqui que vocês estão divorciados. Para você sair de carro. Aí fala que vocês estão em processo de divórcio. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu nem brincando vou falar de divórcio. Não é verdade, eu quero o carro, preciso do carro. E se quiserem me vender comigo, casado com meu marido, vende, senão não quero também. Não aceitei aquilo. Né? E o que aconteceu? Eu saí com o carro de lá. Por quê? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos na nossa vida. O nosso caráter, a nossa conduta tem que ser íntegra e verdadeira. Nós não podemos mentir. Tem algumas pessoas que dizem para mim, pastora, mas você falou que ia fazer, você mentiu para mim. Eu falei, não, é que mentiram para mim e eu passei a mentira para você. Porque algumas pessoas prometem alguma coisa para a gente, não cumprem o que prometeram, e a gente promete para o outro. Falei, não pode ter certeza, não menti em nada, mas mentiram para mim. E o quanto prejuízo você traz quando você diz que vai fazer uma coisa e depois você não faz. Porque se você disse que você faria e agora você não faz, teu caráter. Concorda comigo? Tem muitas vezes que nós chamamos pessoas para servir a Deus. Temos tantas pessoas maravilhosas aqui servindo ao Senhor Jesus. Eu amo a minha equipe, é a melhor equipe do mundo. É uma equipe que trabalha, que agora mesmo, um número bem reduzido, fez um trabalho excepcional. Mas quando você vem para servir na casa do Pai, tudo o que é para ser feito nós passamos. É assim, é assim, é assim, é assim, tem assim, tem assim, tem assim, tem assim. É assim ou não é assim? Foi assim com vocês? Explicaram assim? Aí, na hora, eu concordo. Não, que bom, eu vou fazer assim. Uma semana depois, não é mais assim. Seja o teu falar, sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso, vem de procedência maligna. Você sabia? Tem gente que não gosta de dizer não. Eu não gosto de dizer não para ninguém. Aí diz sim e não faz. Não é melhor você dizer não já? Do que você ter um caráter. E isso impede que você venha a ter um casamento abençoado. Impede ou não impede? Você diz sim para a mulher, depois não faz. Você se compromete com algo no teu trabalho e fala que vai fazer e não faz. Prejudica ou não prejudica? Pode derrubar você ou não pode derrubar você? Então, nós precisamos pedir a Deus que coloque em nós o caráter de Cristo. Temos que ser a imagem de Cristo, mas também ter o caráter de Cristo. E o nosso caráter é que vai nos sustentar no nosso sucesso. Porque você pode subir com o seu talento, sim ou não? Se você é talentoso, se você é especial em algo que você faz, você vai crescer, todo mundo vai te aplaudir até descobrir o seu caráter. O caráter você não vê já de início, o caráter você vê na sequência, sim ou não? Rapaz, esse camarada é muito bom no que ele faz, mas é mau caráter. Fica semeando contenda, levantando rebelião, colocando um contra o outro, sim ou não? O talento levantou ele lá em cima, mas quem é aqui empresário que ficaria com um talentoso que fica semeando contenda e colocando um contra o outro na empresa? Com muita tristeza, a gente manda embora, sim ou não? Com muita tristeza, poxa vida, o camarada é caráter. Caráter. O caráter não está somente em não mentir, mas não defraudar. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ser um vencedor,
Não fale de pessoas. Não fale de pessoas. Porque todos nós temos problemas. Todos nós somos imperfeitos. E com a medida que eu meço ao outro, eu também serei medida. E quando eu falo do outro e critico o outro, pode ter certeza que eu vou ser provada no mesmo. Se eu falo que o camarada, ele é falso, pode ter certeza que o espírito de falsidade vem me afrontar. Você não é? Quem está entendendo? Toda a ação gera o quê? Uma reação. Toda semeadura gera o quê? Uma colheita. E de repente nós nos tornamos a semelhança daquele que nós estamos criticando. Você já viu assim? Não fale de pessoas. Por pessoas, você ore. Por pessoas, você entregue nas mãos do Senhor Deus. Guarda a tua boca de semeaduras que você não quer colher. Converse sobre os teus planos, sobre ideias, tire dúvidas. Eu, quando comecei a minha caminhada na fé, e imatura, muitas vezes eu sangrava as dores que eu tinha com as pessoas. De verdade. Sou sanguínea, de temperamento. O sanguíneo pensa com a dita cuja da boca, né? Então eu começava a sangrar. Mas sabe de uma coisa? Eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso na minha vida. Se eu sou uma sanguínea, tem um Deus poderoso para me cobrir, para me guardar, para me proteger. E graças a Deus, hoje eu não tenho mais. Falo quando é necessário para trazer luz e esclarecimento que diga respeito ao coletivo. Mas não falo mais nada. Eu também não posso falar. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e não consegue cumprir o que falou. Nunca mais eu vou aceitar fulano. E daí o fulano volta e eu abraço. Aí, né? Nunca mais vai voltar esse para casa Maná. E eu digo, esse não volta mais. É só perda de tempo, porque daqui a pouco eu estou lá abraçada com o rapaz, e vou ter que me explicar por que eu aceitei ele de novo. Então eu prefiro ficar calada. Por quê? Porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quando a gente ama uma pessoa, na hora da raiva, você pode falar, mas o amor sempre vai cobrir uma multidão de pecados. Quando a gente ama hoje, vai amar amanhã. E a pessoa pode estar morta e você ainda continua amando. Esses dias me bateu uma saudade tão grande da minha avó. Eu estou com uma vontade de ir para Baratuba. Porque me bateu uma saudade, minha avó. Quanto tempo faz, pai, que a sua mãe morreu? Quanto tempo? 20 anos que ela morreu. E eu me bateu saudade de quando eu ia para Guaratuba com ela. E eu falei para o meu esposo, nós não vamos para Santa Catarina esse ano, eu quero ir para Guaratuba. Porque ela morreu há 20 anos, mas eu ainda amo. O amor, ele vence a morte. Ele vai para a eternidade. Então, não adianta você dizer coisas negativas para quem você ama, porque essas palavras só vão prejudicar você, porque não vai fazer com que você deixe de amar, mas vai gerar uma colheita negativa para a tua vida. Então, aprenda o exercício da oração, e entenda uma coisa, eu nasci assim, eu sou assim, eu faço assim. Gente, é verdade. Nós nascemos com temperamento, alguns de vocês têm um temperamento explosivo, briguento, daquele que quer bater, verdade? Outros têm o mesmo pecado que eu, né? No temperamento, a fraqueza não é pecado, de sangrar pela boca, de falar demais. Quem fala demais? Quem pensa com a boca aí? Levanta a mão, só eu aqui? Não, tem mais alguns que pensam com a boca aí. E a gente pensa literalmente, que a gente está com a convulsão na mente e vai falando. E depois a gente diz, meu Deus, né? Quem aqui é aquele que não fala, que não se comunica,
que só vai guardando e quando explode mata 5. Levanta a mão, quero ver quem é. Aquele, né? Aquele ali. Então, e quem é aquele que fica triste, que, oh, meu Deus, oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Melancólico. Só que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Cristo Jesus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cristo é a fortaleza que nós temos na nossa fraqueza. A Genilda sempre foi minha companheira de desabafo, de conversa, e às vezes eu cansava ela e a pastora André, eram as duas, coitadinha, era uma e a outra. Ela não é? Hoje em dia, eu falo para você, ela não sabe nem o que está acontecendo comigo, porque eu fui sustentada pelo Espírito, porque chegou um momento que eu disse, eu não quero mais isso para a minha vida, porque isso mostra que eu sou uma pessoa que está pecando contra o meu caráter, porque eu amo essa pessoa, como é que eu vou falar mal dela? Como é que eu vou falar? Não posso. Amém? Existem as pessoas com quem a gente conversa, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que ter alguém para conversar. Todo mundo tem que ter alguém para orar por você. Mas, querido, não é para todo mundo que você pode falar. Então, você precisa ver aonde está a tua fraqueza e entender que tem um Jesus que tira o pecado do mundo. Existe um Jesus que é a fortaleza na nossa fraqueza. Existe um Deus que pagou o preço da nossa iniquidade e que é capaz de nos dar domínio próprio, porque domínio próprio não é natural, é fruto do Espírito Santo. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Então, se nós queremos ter uma vida sobrenatural, a culpa dessa vida não chegar a nós, muitas vezes não estão nas pessoas ao nosso redor, estão nas escolhas de conduta que nós tomamos para a nossa vida. Quem entende o que eu estou falando? Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que sempre nós fizemos, nós vamos ter um resultado igual àquele que nós sempre tivemos. Se nós temos aqui empresários, ou temos pessoas que trabalham como encarregado com pessoas, se você continuar errando, explodindo, falando mal dos outros, com mentira santa, você nunca vai formar uma equipe decente. Você nunca vai crescer, você nunca vai ter um bom nome. E Deus, Ele quer, em nome de Jesus, que a gente vá à sua presença, mas não com esforço. Escuta o que eu vou dizer para você e guarda no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Você não tem que ir diante de Deus como aquele que se esforça. Por mais que você se esforce, você não vai poder ter domínio próprio. Porque domínio próprio é fruto da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não tem como, sem Ele não consegue. Você pode se esforçar, se esgotar, e depois de ter se esforçado um mês, explodir de uma forma terrível e fazer 10 vezes pior do que se tivesse explodido no primeiro dia. Quem sabe o que eu estou falando? É verdade isso? Você até tenta, mas daí quando a explosão vem, ela é pior. Então, o que você precisa? Você precisa entender que Ele tira o pecado do mundo, que Ele é quem faz a obra em nós, que se nós pudéssemos vencer essas coisas, Ele não teria morrido em nosso lugar. Não se trata de quanto você guerreia, porque nós não temos que guerrear mais. Por quê? Porque vencido foi o pai da mentira, destronado, destroçado, exposto à vergonha pública na cruz. Se ele tem algum poder em nós, é porque nós estamos com alguma debilidade com Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Nós não estamos recebendo a verdade dentro do nosso coração, de maneira que essa verdade
possa agir em nós e combater toda mentira. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, gerados dentro de Deus, nascidos de Deus. Sim ou não? Então, qualquer coisa que seja contrário à semelhança de Deus, não é original em nós, é respingo do inferno, do reino das trevas, das feridas que tivemos, das dores que tivemos. Cristo não vai tirar nada que não seja aquilo que foi colocado ao longo dos anos por herança genética, por feridas, por mágoas. Então, quando eu me apresento diante de Deus, sabe, você tem que entender que não se trata de lutar, mas se trata de se render. E você tem que decidir para quem você vai se render. Porque muitas vezes nós simplesmente deixamos a vida nos levar e nos rendemos a Satanás. Eu não posso com isso, eu não consigo vencer isso, né? Eu sou humano, eu sou um ser humano. Você é um ser humano, mas tem um ser divino, que tem o prazer de levantar você, de te colocar de pé, de fazer de você um vencedor, de mudar a tua história. Ele só está esperando que você levante as suas mãos e se renda. Porque a adoração, a gente levanta as mãos. Porque quando você levanta as mãos, é um sinal de quê? De que eu estou rendido a Deus. De que eu estou vulnerável a Ele. Eu me ponho vulnerável à presença de Deus. Nós resistimos por demais à presença de Deus e nos tornamos vulneráveis à presença do inimigo. Por conta de quê? Decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Hoje, eu não estou perfeita, mas eu já estou melhor que ontem. E a conversão é algo instantâneo, mas o processo de santificação é gradativo e ele vai por toda a nossa vida. Eu me converti é isso aqui, ó. Estou caminhando por aqui, encontrei Jesus e me converti. Mas imagine se Deus falasse para nós de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, e pesasse sobre nós o peso da glória de Deus. Na primeira semana de caminhada cristã, nós íamos morrer, não voltávamos mais na igreja. Sim ou não? Então Deus vai nos revelando, a gente abandona, vem outro, a gente abandona, vem outro, a gente abandona, e Deus vai nos fazendo caminhar progressivamente até chegarmos à maturidade cristã. É um processo de amadurecimento, de educação para uma nova vida. Porque quando nós estávamos no mundo, nós vivemos de acordo com os padrões do mundo. Mas quando nós chegamos em Cristo, o nosso Pai nos adota, nos tornamos como bebês, e Ele pega pela mão e Ele vai nos conduzindo de glória em glória, de ensinamento a ensinamento. Mas nós precisamos nos expor e nos render. Experimente dizer para Deus: tira de mim. Deus, tire de mim, arranca de dentro de mim. Eu não posso morrer pela boca de novo, eu não posso destruir um casamento de novo, eu não quero me afastar de Ti de novo por conta de fraquezas da carne. Arranca de mim isso, Senhor. Completa a Tua obra no meu pensamento, no meu coração, na minha mente, no meu ser. Por quê? Porque eu sei que eu não posso. O problema é que nós queremos provar para Deus que nós merecemos o que nós não merecemos. Nenhum de nós merece perdão. O perdão é fruto da graça. Nenhum de nós merece uma nova oportunidade, porque nós já fizemos e repetimos várias vezes a mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? Quem concorda comigo? Nós fizemos, repetimos e pedimos perdão e voltamos a fazer, e fizemos de novo e repetimos perdão e voltamos a fazer. Nós não temos mais por nós mesmos, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos perdoa 1000 vezes. É a graça de Deus que nos permite ouvir a sua voz, até que a gente venha entender. Então, quando a gente está lutando com o pecado, a gente acha que se a gente se esforçar,
Deus vai se agradar da gente. Não há esforço contra o pecado. Existe entrega contra o pecado. Alguém apaga todas as luzes da igreja para mim, por favor? Olha lá. Vou mostrar para você lá. O Eloy disse que tem um presente para mim. Está fazendo drama e não me fala o que é. Pecado, hein, Eloy? Tem que apagar aqui. Aonde apaga aqui? Por favor. Tem alguém que sabe apagar aqui? Hã? Ficou, Pinheirinho. Esse não tem como apagar. Nossa, como está claro aqui, tem as luzes lá. Mas tudo bem, certo? Nós não estamos tão negros assim, né? Eu acho agora. Tem alguns que estão mais assim, outros estão mais clarinhos. O que a gente faz para mudar essa escuridão? Tem como eu fazer esforço para que venha a luz? Tem alguma coisa que eu possa fazer de mim mesmo para que essa luz venha? Tem? Agora eu digo assim, ó, quem é a luz? A luz é Cristo. A luz é Jesus. Muitas vezes nós vivemos assim, meio que sem conseguir enxergar direito os nossos erros, sem conseguir enxergar direito as nossas falhas, sem uma direção para sair, mas quando eu me rendo a Cristo, quando eu me prostro diante de Cristo e eu digo para Ele, Senhor, ilumina o meu entendimento, puf, acenda a luz. Nossa, como as trevas se debateram para sair. Você viu o grito das trevas aqui? É instantâneo. Não se trata de quanto esforço, se trata de o quanto você se entrega, o quanto você se rende, o quanto de fato você se importa com a opinião dele. Deus nunca deixou de ser Deus em momento nenhum da tua vida e nem da minha vida. Deus sempre esteve no mesmo lugar de sempre. Por exemplo, se eu entro, quem já visitou alguma caverna? Quando eu era pequena, eu fui na escola, numa caverna, daquelas cavernas que se entra, que tem aqueles pingos d'água, tem aquelas coisas aradas. Quando a gente entra na caverna, o sol está ali, não está? Mas e quando você vai indo para o fundo? Vira uma escuridão tenebrosa, que você tem a lâmpada na cabeça para você enxergar um palmo na tua frente. Quem já andou lá sabe. É assim ou não é? O sol deixou de brilhar. Você entrou na caverna 10 da manhã, agora você está lá 2 horas, é meio-dia, você está em densas trevas. O sol deixou de brilhar? O que acontece? Você entrou na caverna. Se você sair da caverna, quando você sair para fora, como que vai estar o sol? Brilhando. O que eu quero dizer com isso? O que nós precisamos aprender é ter intimidade com Deus. O que nós precisamos fazer é nos expor à luz. O que nós precisamos fazer é confiar no braço forte do Senhor e pedir a Ele que conduza e que faça a obra, porque a luz chega, as trevas desaparecem, a mentira se vai, o orgulho se vai, a arrogância se vai, a rejeição se vai. Você sabe que, vou dizer para 80% dos pecados que nós cometemos vem de rejeição? A rejeição é uma fonte inesgotável de alimento para Satanás. Ah, não olha para mim. Ah, não fala comigo. Ah, eu não vou aceitar mais isso. Ah, ninguém mais pisa em mim. É assim ou não é assim? É desse jeito. Agora, quando você encontra com Deus, gente, pelo poder do nome de Cristo, entenda, quando você descobre quem é Deus e o que Ele fez por você,
E quando você rasga o teu coração diante dele, ele faz por você aquilo que ninguém pode fazer. Jesus, ele diz: sem mim, nada podereis fazer. Você não pode fazer nada contra a mentira, se Cristo não te libertar, não te limpar. Você não pode fazer nada sobre os pecados carnais. Você vai correr para o mesmo buraco todas as vezes. Mas se você dizer: Senhor, faz a obra em mim, me limpa, eu quero ser santo, eu quero estar na tua presença, eu quero que o Senhor coloque em mim aquilo que precisa ser colocado e tire de mim aquilo que precisa ser retirado. Mas, gente, você sabe que quando eu a primeira vez me apresentei dessa forma com Deus, eu tive sorte de aprender algumas coisas assim, na presença e sozinha. Não teve ninguém que me ensinou isso. Quando eu me converti, eu tinha minhas falhas, não é nada de absurdo, mas eu não conseguia parar com o pecado. Eu não conseguia parar, eu não conseguia. E um dia eu cheguei diante de Deus com um coração verdadeiro. E eu disse para Deus: se o Senhor não estender a mão sobre mim, eu vou para o inferno. Eu reconheço que eu vou para o inferno, porque eu estou lutando contra isso, não consigo vencer. Eu fico uma semana, 15 dias, e daqui a pouco lá estou eu com esse sentimento no coração, com esses pensamentos endemoniados. Eu falei para Deus chorando: só o Senhor pode tirar isso de mim. Tem muita gente que está pecando contra Deus porque vive, não é preso na mentira, não, é preso no medo. O medo é um pecado. Você sabia que medo é pecado? Porque medo é a fé em Satanás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer a mal algum. Tem gente que tem síndrome de medo constante no seu coração. Isso demonstra o quê? Falta de confiança em Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, arranca esse medo de mim, porque a fé em Deus é fé, e a fé em Satanás é medo. Quem anda pelo medo, vive pelo medo, tudo o que você temer, Satanás vai te dar. Tudo o que você acreditar, Deus vai te dar. O mal que eu temo me sobrevém, mas a fé que eu tenho em Deus traz milagres para a minha vida. É pecado acreditar em Satanás e nas suas obras malditas mais do que em Cristo. Como que eu vou vencer isso, minha pastora? Presença. Desejo de vencer isso. Mãozinha levantada para o céu. Porque é melhor você continuar pobre. E a pobreza, vamos colocar em vários níveis de... Tem gente que é pobre emocionalmente. Tem gente que é pobre financeiramente. Tem gente que é miserável de caráter. Porque não fala uma coisa e faz outra. Não dá para confiar na pessoa. Então, é melhor você ser pobre do que você enriquecer, ter todas as mulheres e não ser fiel a nenhuma. Ter todos os negócios e não ter caráter para sustentar nenhum. Quantos crentes que eu conheço, infelizmente, que ficam na casa até ser despejado e depois vão para outra. Aí ficam na casa até ser despejado, mas sempre conseguem outra casa. Eu nunca sei não sei como é que acontece um negócio desse. Momentos difíceis e processos todos nós passamos na vida, meus amados. Todos nós passamos um momento ruim, um momento difícil, um vale, um deserto. A Bíblia diz que Deus nos põe em vale, Deus nos põe em deserto, Deus nos processa, porque quando nós estamos no deserto, o que nos resta é só nos expormos a Deus, porque no deserto não tem nada. Nos vales também está tudo descampado, e a gente é obrigado a abrir o coração e dizer: Pai, me ajuda. Pai, me limpa, Pai, me guia, Pai, arranca de mim isso. Porque quando a gente entra nos desertos da vida, nos processos mais difíceis,
Quem entende que eu estou dizendo que você pode estar rodeado de muitas pessoas, mas você está sozinho, porque ninguém consegue compreender você. É difícil atravessar desertos, mas, querido, o deserto tem duração. O deserto é um lugar de passagem. Processo é temporário. Eu estou assim, estou vivendo isso, mas eu não sou isso. Isso é um tempo que Deus permitiu para que eu me aproximasse dEle, para que Ele me ensinasse algo. Mas tem gente que vive a vida inteira no deserto e que vive com o mesmo defeito 50 anos dentro de uma igreja. Quando eu conheci era assim, e agora é assim também. Eu vi uma coisa hoje, eu não lembro quem que falou para mim, acho que foi minha filha, Paulinha. O pastor Márcio Valadão, ele está com Alzheimer, está com demência. Por isso que o filho assumiu, que ele não tem condição mais. Mas você sabe que ele teve uma vida tão forte na presença, que ele faz live e prega o evangelho e cita versículos de cor todos os dias, e que tem centenas de pessoas seguindo um pastor que esqueceu de muitas coisas, mas não esqueceu de Deus. Quem já viu pessoas com Alzheimer? Quem sou eu? Não sei. Quem é fulano? Não sei. Quem é Beltrano? Não sei. Quem é Jesus? Jesus é o amor da minha vida. Por quê? Porque Jesus, ele não fica na nossa mente humana. Jesus, o lugar dele é no nosso espírito. E o espírito não tem Alzheimer. Busque a presença. Deixe Jesus escrever ele em você. E diga: Pai, eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ter a fé que Cristo teve. Eu quero que o Senhor coloque em mim. Por quê? Porque tudo que papai conquistou naquela cruz, através de Jesus, foi para nos limpar, foi para nos levantar, foi para nos colocar de pé. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou ao coração do homem o que Ele tem preparado para nós, mas não vai ser na força do nosso braço, não será na força do próprio braço, não será. Olha aqui para mim, lutas vamos ter, e é necessário que tenhamos lutas, mas que seja outra, né? Que seja outra batalha. Quem concorda comigo? Eu quero ter luta, mas eu não quero lutar as mesmas lutas 50 anos. Eu quero ser promovido para uma luta maior. Amém? Agora você viver com a mesma batalha, com o mesmo sentimento, com a mesma derrota, ano após ano, dia após dia, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Nem Cristo merece isso, né? Porque já temos a fonte de água viva. Eu quero orar com você. Quero orar com você, porque eu também sou ser humano. E que se houver alguma coisa em mim nesse dia que está impedindo que Deus possa manifestar o que Ele tem de melhor na minha vida, para que o nome dEle seja engrandecido, eu reconheço que não vai ser no meu esforço, mas vai ser no poder dEle.